As murmurações da humanidade ecoavam pelos vales e montanhas conforme os dias se passavam. Entre os homens, crescia uma curiosidade sobre os mistérios que cercavam a origem e a natureza de seres que se tornaram lendas e objetos de temor, os Nefilins. O termo, que muitos traduzem como gigantes, provém do hebraico e carrega consigo inúmeras interpretações, dando margem a debates que perduram por gerações. A história dos Nefilins começa em um tempo de grande corrupção. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2. Essa passagem sugere que os filhos de Deus se uniram a essas mulheres, dando origem a poderosos homens. Enquanto o mundo palpita ao redor, muitos se perguntam: quem eram esses filhos de Deus? Seriam anjos caídos, poderosos reis ou nobres se entrelaçando com o povo? Essas questões provocam fervor nas conversas ao redor das fogueiras, onde homens e mulheres discutem a natureza e as consequências da união entre os divinos e os mortais. Entre os que se aventuram a buscar respostas, destaca-se um jovem chamado Ezequiel, um escriba curioso e observador. Ezequiel sempre se sentiu atraído pelos mistérios da criação e pelas velhas histórias passadas de sabedoria e temor ao divino. Ele sonhava em entender o que se escondia por trás da menção enigmática dos Nefilins, enquanto sua mente inquieta o levava a anotar cada conversa sobre o assunto, esperando que algum dia, essas anotações o levassem a um entendimento mais profundo. Ezequiel tinha um amigo, Uri, que era mais cético em relação aos mitos e lendas. Para Uri, os Nefilins eram apenas histórias fantásticas criadas por um povo que buscava explicações para suas vidas difíceis. Ele dizia frequentemente: por que nos perdermos em especulações sobre criaturas que talvez nunca existiram? A história é suficiente para saber que a corrupção sempre existe entre os homens. Mas Ezequiel acreditava que havia verdades profundamente enraizadas nas narrativas, por isso, eles discutiam longamente sobre a origem e as implicações da presença dos Nefilins na história da humanidade. Essas conversas preencheram as tardes enquanto Ezequiel explorava as escrituras e as antigas tradições. À medida que avançava em suas pesquisas, ele descobriu que, após a menção dos Nefilins, a narrativa bíblica avança para descrever o aumento da corrupção na terra. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Conforme escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Essa passagem também intrigava Ezequiel, pois parecia conectar a presença dos Nefilins à depravação do mundo, como se sua existência fosse uma manifestação da decadência moral da humanidade. Na cidade, Ezequiel e Uri ouviam rumores de que em outras terras, após a exploração da terra prometida, os espiões se depararam com gigantes e se consideraram como gafanhotos diante deles. A menção de Nefilins em Números, capítulo 13, versículo 33, trouxe novas angústias e medos para os corações dos israelitas. A imagem dos Nefilins se tornava cada vez mais poderosa e assustadora, e muitos consideravam que a presença desses seres era um sinal do juízo divino que estava prestes a cair sobre a humanidade. A discussão sobre a verdadeira natureza dos Nefilins dividia os pensadores. Alguns viam na união dos filhos de Deus com as filhas dos homens uma infâmia que havia corrompido a criação. Outros contextualizavam essa união como uma alegoria da tirania e da violência que dominava a sociedade da época. Para eles, os Nefilins eram meramente uma metáfora para homens violentos, que se deixaram levar pelo poder e pela ambição, imergindo em um abismo de depravação. Conforme o tempo passava e as conversas se intensificavam, Ezequiel estava determinado a elucidar o mistério dos Nefilins. Ele sabia que, para entender o que eram, seria necessário explorar as raízes do que significava a corrupção da humanidade e a relação entre os divinos e os mortais. E assim, Ezequiel e Uri começaram a planejar uma jornada em busca de respostas, sentindo que a verdade sobre os Nefilins poderia ser a chave para compreender a própria natureza da esperança e da redenção da raça humana. Esse desejo de conhecimento tornaria Ezequiel um homem dividido entre a fé e a dúvida, entre o que poderia ser e o que já foi. Os ecos de suas perguntas se aproximavam da grande verdade, e uma nova aventura rumava pela frente enquanto a história dos Nefilins se desdobrava. A busca por respostas tornaria-se uma jornada que testaria suas convicções,
desafiaria suas crenças e os levaria a confrontar verdades que poderiam mudar tudo. Assim, o primeiro passo em direção ao desconhecido foi dado, e as sementes do que viria a ser a revelação dos Nefilins estavam plantadas. A curiosidade e a busca de Ezequiel se tornariam cada vez mais intensas, e logo eles se viriam diante de escolhas que moldariam seus destinos. A pergunta ainda permanecia: quem realmente eram os Nefilins, e que impacto tiveram na história da humanidade? O que poderia ser revelado sobre esses seres enigmáticos e suas consequências? A aventura apenas começava. As vozes na aldeia ressoavam em murmúrios. As histórias dos temidos Nefilins, seres de grande estatura e força, se espalhavam como um incêndio, alimentadas pelo medo e pela superstição. Sabiam que esses seres não eram meros personagens de contos. Eram lembranças vívidas de uma época de corrupção profunda que culminaria com o juízo divino. As pessoas olhavam para o céu com temor, ponderando se a ira de Deus já não estava para se manifestar. Naquele momento, Noé se encontrava em sua construção, imerso em suas tarefas. Ele observava a madeira que lentamente tomava forma, e a palavra de Deus ecoava em sua mente. O Senhor havia falado claramente a ele, revelando os planos de destruição para a terra. A corrupção humana estava em um nível intolerável, e a maldade se espalhava como uma praga. Como está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Noé tomava essa advertência a sério. Era preciso construir a arca não apenas como um meio de salvação, mas como um ato de obediência ao chamado divino. Enquanto ele martelava, uma fraqueza percorria sua alma. Ele sabia sobre os Nefilins, cuja presença no mundo era um forte indicativo da depravação que dominava a humanidade. Sua origem misteriosa e as histórias que giravam em torno deles deixavam um legado sombrio. Os relatos sobre os Nefilins não eram meras lendas. Eles eram um reflexo da queda da moralidade. Eram resultado de uma união proibida que trouxe à luz não apenas gigantes em estatura, mas também a ampliação da iniquidade sobre a terra. Noé lembra Vase das palavras que haviam chegado até ele, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Gênesis 6:4. Essa mistura de divino e humano não trouxe bênçãos, mas sim uma corrupção tão expansiva que originou o juízo. Os Nefilins refletiam o estado do coração humano, distorcido e corrompido, e Noé ponderava se eles eram a ponta do iceberg dessa depravação. As noites eram longas e as estrelas brilhavam intensamente, mas no coração de Noé, um peso o acompanhava. Ele olhava ao redor e via a lâmina de corrupção afiada, cortando laços de amor e bondade entre os homens. A cada dia, os rumores sobre a violência e a degradação moral cresciam mais na aldeia. As pessoas se entregavam a prazeres egocêntricos, ignorando a advertência do que estava por vir. Os Nefilins, com seus poderes e suas forças, eram apenas a manifestação do que acontecerá quando a humanidade perdeu o caminho. Enquanto o sol se punha, Noé se sentava e conversava com sua família sobre a urgência em mudar seus caminhos. Ele falava sobre a importância da justiça e da fé no Senhor. Ouvindo seu pai, os filhos, Sem, Cã e Jafé, sentiam um misto de temor e determinação. Sabiam que a responsabilidade sobre os destinos humanos não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma escolha entre o bem e o mal. Noé os encorajava a permanecer firmes na fé, mesmo diante de toda a corrupção que os cercava. Uma noite, um dos vizinhos, conhecido por seu comportamento libertino, se aproximou de Noé. Ele riu das advertências e questionou a razão daquela construção imensa que chamava de arca. Você realmente acredita que um dilúvio vai acontecer? Não há sinais de que isso possa ocorrer. Noé, com a sabedoria que o Senhor lhe conferira, respondeu: o que se vê não se pode sempre confiar. O coração do homem tem se revelado em corrupção, e o Senhor é justo em seus juízos. O vizinho, rindo, voltou-se para seus amigos, zombando de Noé. Mas a mensagem que ele trazia ecoava mais fundo do que as palavras vazias da brincadeira. Enquanto as semanas passavam, histórias sobre os Nefilins continuavam a se misturar com as notícias da degeneração moral da comunidade. Homens em busca de poder e prazer se tornaram cada vez mais audaciosos. Com isso,
A presença dos Nefilins não apenas simbolizava seres de grande força, mas refletia as escolhas que a humanidade fazia diariamente. Conforme descrito em Números, capítulo 13, versículo 33, os espias que observaram a terra prometida sentiam-se como gafanhotos diante daqueles gigantes, fazendo alusão ao medo que dominava seus corações. Noé contemplava o que havia se tornado da humanidade. Ele se lembrava de que a decisão de se afastar do caminho do Senhor apenas levaria a um ciclo vicioso de dor e ruína. A presença dos Nefilim servia como um lembrete constante do que poderia ocorrer quando se ignorava a voz do Criador. A maldade crescente que os rodeava, como um eco distante, tornava impossível não associá-la à decadência que havia começado com a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Cada ser humano que olhava para a arca em construção precisava entender: a injustiça e a corrupção não eram apenas questão de indivíduos, mas de uma sociedade que se afastava de Deus. As conversas na aldeia tornaram-se mais intensas. As pessoas se dividiam entre aqueles que apoiavam Noé e aqueles que o viam como um louco. Mas o que Noé sabia claramente era que a única esperança para a humanidade permanecia em sua obediência e reverência ao Senhor. Com o passar dos dias, ele orava pedindo a Deus força e coragem para conduzir sua família em meio ao caos. Sabia que a arca não era apenas um abrigo, mas um símbolo da promessa de Deus de salvação. Em meio a esse conflito, outros Nefilins haviam surgido, não mais em forma física, mas na forma de pensamentos e ações corruptas entre os homens. A corrupção se espalhava como uma nuvem escura, obscurecendo a visão sobre o que era certo. Homens se entregavam a práticas abomináveis, desafiando as leis estabelecidas por Deus. A história dos Nefilins havia se tornado um aviso do passado, um alerta sobre o futuro, e a urgência de Noé em construir a arca se intensificava a cada dia. Enquanto os gritos de corrupção cresciam nas ruas, Noé sempre se lembrava do que o Senhor havia revelado a ele: era preciso agir. Ele não se permitiria ser levado por ondas de zombarias. Sua fé não vacilaria diante da incredulidade dos outros. A história dos Nefilins, como um eco de advertência, continuava a ressoar em seu coração, lembrando de que a desobediência e a corrupção geravam consequências irreversíveis. Assim, a construção da arca seguia, não só como um projeto de preservação da vida, mas como uma missão de fé. Um ato de reverência ao Deus que prometera olhar para aqueles que permanecessem fiéis em meio à corrupção. Com isso, a narrativa dos Nefilins se entrelaçava com a história da condenação da humanidade, preparando o terreno para um novo capítulo que se aproximava, onde a água, que havia sido prometida, se tornaria uma realidade. A conexão entre o que havia ocorrido no passado e o que estava por vir tornava-se cada vez mais evidente. Noé sabia que a batalha entre a fé e a corrupção alcançaria seu clímax em breve, e ele se preparava para enfrentar isso, não apenas como um sobrevivente, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Os espias de Israel estavam ansiosos. Enviados por Moisés para explorar a terra prometida, eles se prepararam para enfrentar desconhecidos. A expectativa era alta. Haviam prometido voltar com o relato da terra que Deus prometera a eles, mas os desafios eram maiores do que imaginavam. Ao entrarem em Canaã, cada um deles sentiu uma mistura de coragem e temor, sabendo que eram representantes do povo que ansiava pela liberdade, mas que também trazia consigo a lembrança do cativeiro no Egito. Depois de dias de exploração, finalmente chegou o momento de relatar o que haviam visto. O grupo se reuniu diante de Moisés e da Assembleia de Israel. Eles trouxeram frutos da terra, evidências da abundância que os esperava, e todos ficaram maravilhados ao ver a grandeza daquelas uvas e outros produtos. Contudo, logo a atmosfera de entusiasmo se transformou em um mar de insegurança e medo. Com vozes trêmulas, os espias começaram a descrever as cidades grandes e fortificadas que encontraram. Relataram que a terra realmente manava leite e mel, mas não pararam por aí. Um deles anunciou, com uma expressão petrificada: "Vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Aos nossos olhos, éramos como gafanhotos, e assim parecemos diante deles." O impacto dessas palavras foi instantâneo. O pavor se espalhou entre o povo como fogo em palha seca. Aqui, a narrativa se aprofundou no impacto psicológico e espiritual que a visão dos Nefilins causou entre os israelitas. O medo começou a corroer a confiança que tinham em Deus e suas promessas. Eles se lembraram das potências do Egito,
mas agora eram confrontados por estas figuras colossais que pareciam desafiar qualquer esperança. O temor tinha um nome e um rosto, e esses eram os Nefilins. Aqueles gigantes figuravam não apenas como seres de grande estatura, mas como a personificação das dificuldades que os israelitas enfrentariam em sua caminhada de fé. Como está escrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, a menção desses gigantes não apenas alertou sobre uma batalha física, mas acendeu uma luta interna entre a fé e a incredulidade. O discurso dos espias contagiou o povo, e mesmo aqueles que acreditavam nas promessas começaram a vacilar. A força dos Nefilins não estava apenas em sua aparência, mas na mensagem de desânimo que carregavam. O medo tomou conta do grupo de israelitas. A ideia de enfrentar seres que pareciam invulneráveis fez com que muitos reconsiderassem a jornada. Aquilo não era apenas uma questão de espaço territorial. Era uma batalha espiritual. As lembranças do passado não eram o único peso que deveriam carregar. Agora o seu futuro estava repleto de incertezas. A fé que os havia guiado até ali parecia pequena diante da grandeza do que viam. Os espias, que originalmente deveriam ser portadores de boas novas, tornarão-se propagadores do desânimo. As palavras de um deles ecoaram na memória dos outros. Se nós não conseguimos ver a nós mesmos como algo além de gafanhotos, como seremos capazes de conquistar esta terra? Essa visão distorcida da realidade fez com que se esquecessem do Deus que estava com eles, um Deus que havia dividido o mar, enviado pragas e o sustentado no deserto. A presença dos Nefilins se transformou em um símbolo da obstinação e da desconfiança que permeava o coração do povo. Enquanto a multidão se agitava em desespero, dois dos espias, Josué e Caleb, tentaram reverter a situação. Com fervor em suas vozes, eles instaram os israelitas a não se deixar levar pelo medo. Lembraram que a terra prometida era boa e que Deus estava ao seu lado. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, disseram. Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao clamor de um povo que via mais gigantes do que a providência divina. O conflito entre a fé de Josué e Caleb e a incredulidade dos outros espias se intensificou, e a multidão começou a murmurar contra Moisés e Arão. A ideia de retornar ao Egito começou a ganhar força. Os Nefilins, portanto, se tornaram não apenas um obstáculo físico, mas um desafio espiritual, levando o povo a duvidar da promessa divina e a desejar um retorno a um passado de opressão. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 24, eles desprezaram a terra desejável, não acreditando na sua palavra. O medo anulou a fé que deveriam ter em Deus e nas promessas que lhes haviam sido feitas. A presença dos Nefilins se tornava uma metáfora para todas as formas de incredulidade que poderiam surgir, uma advertência sobre o que significa deixar o medo dominar o coração. A tensão continuou a aumentar à medida que a discussão fervia e o povo clamava por um novo líder que os guiasse de volta ao Egito. O desafio ali não era apenas os gigantes que habitavam a terra, mas os gigantes internos que surgiam no coração dos israelitas. O medo isolou-os, e a desconfiança em Deus os dividiu. Esses momentos se mostraram críticos para a formação da identidade de Israel. Os desafios eram mais do que uma simples questão de conquistar uma terra. Refletiam a necessidade de confiança em um Deus que havia demonstrado seu poder de forma tão clara. Os Nefilins, sendo os símbolos desse medo, levantaram questões sobre a verdadeira confiança em Deus. Josué e Caleb permaneceram firmes, enfrentando o tumulto. Eles sabiam que confiar em Deus não significava ignorar os desafios, mas encará-los com a certeza de que Deus estava no controle. O poder dos Nefilins não podia ser comparado à força do Deus que os havia libertado da escravidão. O desespero do povo lembrava a luta que todos enfrentamos diante de desafios gigantes. O combate entre fé e dúvida, esperança e medo. Enquanto a noite caía, a situação se tornava mais crítica. O povo continuava a ressoar com murmurações que ameaçavam a unidade e a missão. A escolha que agora se apresentava diante deles não era apenas sobre a terra prometida, mas sobre a própria essência da fé. Como poderiam avançar se olhassem para os desafios em vez de para aquele que os havia chamado? O capítulo se fechava com a incerteza pairando sobre o povo de Israel. A luta contra os Nefilins não era apenas uma questão de conquista da terra, era uma batalha espiritual que definiria o futuro de uma nação. Cada um deles precisava decidir. Seriam eles capazes de ver além das aparências e confiar no plano de Deus, ou deixariam que o medo os dominasse,
selando seu destino em uma volta ao cativeiro. O desfecho deste capítulo traz à luz as lições sobre a fé e a importância de confiar em Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Enquanto o povo se agitava nas trevas da incredulidade, o próximo passo se tornava mais crucial do que nunca. O que se seguiria na jornada de Israel dependeria de sua disposição em reconhecer a presença de Deus e a verdade de suas promessas, independentemente dos nefilins que pudessem encontrar em seu caminho. A história dos nefilins, com todas suas nuances e mistérios, alcançou um ponto culminante que convidava à reflexão profunda. Nos dias antigos, a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens trouxe à luz não apenas uma nova linhagem, mas também uma era de desafios morais e espirituais. Essa narrativa, registrada em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, alerta sobre a emergência de seres poderosos, conhecidos como os nefilins, que encarnavam a força e ao mesmo tempo a corrupção. Eles não eram meramente figuras mitológicas, representavam o conflito existencial que ainda ecoa através dos séculos, a luta entre o bem e o mal que persiste nas escolhas humanas. A ligação entre esses seres e a corrupção que levaria ao dilúvio não é mera coincidência. A Bíblia capta a gravidade da depravação humana ao narrar que a maldade do homem era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Gênesis 6:5. Isso revela não somente a condição da humanidade, mas também o caráter dos nefilins, que eram sinais de uma geração que havia se afastado do propósito divino. O juízo que se seguiu, com o dilúvio, foi uma resposta direta à corrupção que os nefilins simbolizavam e à missão fracassada de manter a santidade e a justiça na terra. Nos relatos dos espias enviados à terra prometida, encontramos ecos dessa mesma luta. Vimos gigantes lá, os nefilins, e diante deles éramos como gafanhotos. Números 13:33. Este grito de desespero traz à tona não apenas o medo diante de seres imponentes, mas também o desafio da fé em oposição ao temor. Para os espias, os nefilins representavam uma barreira quase intransponível, um desvio que poderia levar ao fracasso da missão divina de conquistar a terra prometida. Assim, a questão se tornava clara. É a fé que nos faz ver além das limitações humanas ou será o medo que nos aprisiona em incertezas? As diversas interpretações sobre os nefilins apresentaram um panorama rico e complexo ao longo da história. Para alguns, eles eram anjos caídos, contribuindo para uma narrativa que questionava os limites da criação e da desobediência. Para outros, eram dinastias de reis tirânicos, humanos em sua essência, mas corrompidos em suas ações. Outros ainda viam os nefilins como metáforas da maldade que permeava a sociedade, servindo de advertência para as próximas gerações. Essas disputas interpretativas não apenas alimentaram debates acadêmicos, mas também serviram como um convite à introspecção espiritual. Afinal, como seres humanos, somos frequentemente chamados a examinar nossa própria natureza e a buscar a luz em meio às trevas que nos cercam. Neste momento da história, é fundamental considerar a relevância desses ensinamentos em nosso contexto atual. Diante das questões éticas e morais que enfrentamos, as lições dos nefilins ecoam em nosso cotidiano. Como podemos permitir que a corrupção se instale em nossos relacionamentos, nossas comunidades e nossas vidas pessoais? A reflexão é necessária e urgente. Observando o legado dos nefilins, somos levados a ponderar sobre a responsabilidade que temos de escolher a integridade e a justiça em um mundo que frequentemente se opõe a esses valores. Com o fechamento deste arco narrativo, a história dos nefilins não deve permanecer como um mero conjunto de ensinamentos ou uma discussão teológica distante. Ao contrário, deve convocar cada um de nós a agir com consciência e a promover a verdade. Precisamos nos lembrar de que cada escolha conta, que cada ato de bondade é uma luz que brilha em meio à escuridão. O mundo contemporâneo, repleto de desafios, exige que olhemos para dentro e decidamos ser agentes de mudança. Assim, ao encerrarmos esta jornada pelos mistérios e revelações dos nefilins, uma chamada para a ação nos convida a refletir sobre o que aprendemos. Compartilhe suas ideias e experiências. Curtir o conhecimento é um primeiro passo, mas comentar e fazer parte desta discussão essencial sobre fé, moralidade e responsabilidade é o que realmente importa. A história dos nefilins não termina aqui. Ela se prolonga em cada um de nós e nas escolhas que fazemos a cada dia.
Que a reflexão sobre os Nefilins inspire você a se tornar um agente de mudança em um mundo que tanto precisa de luz. Olhe ao seu redor e questione: o que posso fazer para promover a verdade e a justiça? Não se esqueça de que sua voz e suas ações têm poder. Ao final, que cada um possa contribuir para a construção de um futuro mais justo e iluminado.